quando a gente fala de tributário, a gente está falando de obrigação principal e obrigação acessória. O SPED fiscal, o nome técnico dele é escrituração fiscal digital relacionada ao ICMS e ao IPI. Então, todas as obrigações relacionadas às operações das empresas que sejam contribuintes de ICMS e de IPI devem estar registradas nesse formato em que, vulgarmente, a gente chama de SPED fiscal. São 3 as habilidades que formam o tributarista do futuro: técnica tributária, inteligência de negócios com uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, pois quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante? A escolha é sua. Olá! Começando aqui mais uma livecast, nosso encontro de toda sexta-feira às 13 horas, em que temos aqui sempre eu, a Lelê, que já vai entrar aqui, a Letícia Vitória, e sempre um convidado a mais para a gente bater um papo sobre um tema que interessa a todos os diamantes em constante lapidação. E hoje estamos no episódio 56. Vamos falar sobre SPED fiscal. Então deixa aí sempre sexta-feira às 13 horas. Então, oficialmente, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um episódio muito mais do que especial aqui do nosso podcast Tributarista do Futuro. E qual que é o objetivo desse podcast? Vocês estão se perguntando? Eu vou dizer para vocês qual é o objetivo. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada lá do zero, de alguém que não tem conhecimento nada na área tributária, até partir ali para ser um tributarista valorizado. Olha o detalhe, gente, mesmo que não seja advogado ou advogada, né? Então, eu sou a Letícia Vitória. Eu sou a Letícia Amaral. Sou a Graziela Santos. E hoje já estamos... né? Opa, uma vozinha diferente aqui na nossa abertura. Né? Já quer falar. E estamos no episódio 56, gente. Então, se estamos no episódio 56, logo ali da lógica, vocês já sabem que tem 55 episódios de altíssimo valor agregado que a gente fala. Aí, para vocês maratonarem, né? Então, vem para a Tributaflix, né? Do áudio. Não sei como é que a gente falaria. E o tema de hoje é SPED fiscal. É SPED, meninas? Me falem, SPED ou SPED? Não, SPED. SPED, olha, já começamos sabendo a pronúncia, SPED fiscal. Então vamos lá. É bom porque tem bastante gente que eu vejo que não é da área tributária e fala SPED. É verdade. Várias pessoas falam SPED. Né? É verdade. Já quebramos aqui uma barreira do ensino já, para vocês verem como o negócio é bom. Então, começando aí mais um episódio de podcast que vocês sabem que vale muito mais do que uma aula aí. E vocês aí que acompanham diariamente, que tem um costume aí de nos acompanhar nos episódios do podcast, sabe, né? O pessoal já tá ligado que o negócio aqui é bom mesmo. Hoje nós vamos te lapidar nos 2 primeiros pilares que formam o tributarista do futuro. Olha que legal. O tributarista do futuro, o tributarista de inteligência de negócios, né? Que é o tributarista do futuro. Capacitação técnica e inteligência de negócios por meio de dados tributários. Dados tributários, o novo petróleo, né, meninas? Podemos até falar nesse termo aí, porque cada vez mais importante os dados, ainda mais os tributários para os tributaristas, né? Então, nós vamos falar sobre esse SPED fiscal, SPED em geral, no caso, com conceitos e premissas básicas, né? Quem lembra aí do episódio 47, que foi com o Daniel Silos, né, Lê? Que a gente tocou um pouco sobre esse assunto. 47 foi com a Tuane. Foi com a Tuane no episódio 47, a gente comentou por cima com o do Daniel também. Eu lembro que a gente chegou a citar o SPED fiscal. A gente falou sobre tecnologia tributária e a gente acaba falando do SPED também. O episódio 46 a gente falou só sobre SPED, de uma forma geral, né? Trouxemos aí os conceitos, as premissas básicas sobre SPED. E hoje vamos falar especificamente sobre SPED fiscal. Exatamente. Então fica aí
nossa recomendação das Lelês para você assistir esse episódio novo, episódio 47. Então, se você quer ter um conhecimento um pouquinho mais completo, os 2 episódios vão ser aí top para vocês. Então, vamos dar boas-vindas, finalmente, à nossa querida convidada Grazi. Ei, Grazi, seja bem-vinda, Grazi. Agora, oficialmente, aquela vozinha ali do início que vocês ouviram, a vozinha da Grazi. Para quem não conhece a Grazi, por favor, passem a acompanhá-la nas redes sociais, no Instagram, o @Grazi Fiscal na Real, né, Grazi? É @Fiscal na Real, é isso? Isso mesmo. Grazi produz um conteúdo top, hein, gente? Super top. A gente só traz convidados top aqui, né? Mas, Grazi, seja muito bem-vinda. É uma honra para nós aqui termos você como nossa convidada especial do nosso episódio 56. E eu sei que muitos aqui já te conhecem, mas como a gente, né, tá sempre aí levando inovação e muitos vão nos ouvir depois nas plataformas de podcast, se apresenta, Grazi. Quem é a Grazi? Qual a relação da Grazi com o tributário e qual a prática da Grazi nesse tema de hoje, né, no SPED fiscal? Muito obrigada, viu? Eu no início, querendo, né, já falar. Aqui quem fala com aqui a casa é sua também, tá, Grazi? Você tem é bem conversa de mesa, assim, tomando um cafezinho. Então, aqui quem fala é a Graziela Santos, pode me chamar de Grazi, fiquem à vontade. Estou nas mídias sociais há mais ou menos 2 anos, falando sobre a área fiscal. Sou formada em administração, mas sou tributarista sim, com muito prazer. Tenho não advogada. Não sou advogada. Olha, só para deixar um abre aspas, que acabamos de... Vocês ouviram esse som, galera? Vocês ouviram, meninas, esse som? Não. É o tabu que a gente acabou de quebrar. É o som do tabu quebrado. Ótimo. É porque o pessoal acha, né, que só advogado, ali no máximo contador pode ser tributarista. Não. Grazi está aqui para provar o contrário, né? Sim, com toda certeza. Então, assim, sou formada em administração, tenho experiência há mais ou menos 14 anos com escritório contábil, com ênfase no SPED, né? Hoje eu tenho uma parte prática de consultoria, auditoria dentro das obrigações acessórias, então esse é meu dia a dia, me considero sim uma tributarista, tenho especializações, mas não é o foco aqui, né, de ficar falando sobre especialização. Acho que a área fiscal é muito mais experiência, tributária principalmente também, e com toda certeza a gente vai agregar valor aqui para vocês. E para mim é uma honra estar aqui com vocês, viu? Ai, que bom, Grazi. A gente fica muito feliz. Eu sei que você tem muito para compartilhar aqui com a gente. E esse é o intuito desse podcast, né? Trazer pessoas que estão aí no campo de batalha, atendendo empresas, prestando serviço como tributarista para poder compartilhar. Isso aí. Com toda certeza. Perfeito. E, gente, já quero trazer um negócio aqui antes da gente começar propriamente o conteúdo. Quem ouviu aqui o episódio passado, já comenta aqui. Quem estava aqui no episódio passado, que era uma conversa, a gente voltou aos tempos antigos, Grazi, que fazia o podcast no começo, era só eu e a Lelê, a dupla de Lelê aqui, né? E a gente conversou um pouquinho. Me fugiu o tema, mas a gente pegou ali sobre a parte sobre negociação e influência. E muitos dos nossos alunos, o pessoal que acompanha a gente, acha que para produzir conteúdo nas redes sociais tem que ser aquela pessoa expansiva, aquela pessoa que chega no lugar e já sai conversando com todo mundo, negócio meio prefeito de cidade, assim. Não é. E aí a Lê acabou comentando sobre você. Conta um pouquinho pra gente, precisa ser extremamente extrovertido para fazer conteúdo? Não precisa, gente. Assim, eu sou super tímida, estou nas mídias sociais todos os dias. E eu sou super tímida. Eu me considero tímida e reservada ao mesmo tempo, né? Então, eu estou nas mídias há 2 anos, então, claro, é o querer, né? Eu acho que aqui é muito mais propósito também, porque você mostra não só a sua vida, você mostra tudo, né? Então, você fica vulnerável. Então, também faz a prática leva à perfeição, né? Então, assim como eu sou super tímida, não sou comunicativa, por isso que eu não daria certo como advogada, porque eu não sou. Eu sou super reservada e eu faço trabalho da mesma forma, né? Então, assim, mesmo que você hoje não se vê nas mídias sociais, comece, né? Comece todos os dias fazendo um pouquinho, que com toda certeza você vai ficando melhor, você vai se aprimorando, né? Você vai tirando a questão da vulnerabilidade na questão de sentir que as pessoas, o óbvio não é tão óbvio assim, né? E que as pessoas estão aqui para ouvir vocês. Eu sempre falo desse lado daqui,
é que com certeza tem pelo menos 15 pessoas querendo te ouvir. Então comece. Não, e é verdade. Não, É bem verdade. a gente pode até se basear, porque às vezes você vai começar, né, a produzir conteúdo. Olha aqui, por exemplo, aqui tem 28 pessoas, mas imagina 28 pessoas na nossa frente ouvindo esse podcast, né? Exatamente. É outra coisa. Mas muito obrigada pelo depoimento. Tenho certeza que vai ajudar muito aí o pessoal que ainda tá travado nessa questão de começar a produzir conteúdo. Obrigadão mesmo, tá? Tem bastante Mas gente, agora... né? Muita gente fica com receio de começar a produzir conteúdo, Muita gente. mais pelo medo da crítica, muitas vezes, né? De Com ser certeza. Com certeza. Muitas pessoas falando isso, que tem medo da crítica. Mas é o que você falou, né? Tem que começar, às vezes a gente começa nem se mostrando tanto, né? E com a prática vai perdendo um pouco desse receio. Exatamente. Isso aí, pessoal, entenderam? Já levem pra vida. Comecem. Mas agora, bora falar sobre Speed de novo. SPED, ai gente, eu vou ter que até pegar o costume. É que aqui a pessoa vem do marketing, a gente chega no SPED, Speed já dá uma confundida. SPED, vamos lá. Bom. Então, vamos começar com aquela perguntinha, né, para nivelamento de conteúdo. Grazi, a gente sempre gosta de fazer uma pergunta assim mais do básico para todo mundo começar a ir no mesmo entendimento, né, para não ficar o pessoal sabendo mais, sabendo menos. O que é o SPED, Lê? Conta um pouquinho pra gente. Gente, então o SPED fiscal, né? O SPED fiscal um vulgo, né? Um jargão que a gente usa. Mas vamos lá, quando a gente fala de tributário, a gente está falando de obrigação principal e obrigação acessória. O SPED fiscal, o nome técnico dele é escrituração fiscal digital relacionada ao ICMS e ao IPI. Então, todas as obrigações relacionadas às operações das empresas que sejam contribuintes de ICMS e de IPI devem estar registradas nesse formato, né, um formato digital, né, escrituração fiscal digital, em que vulgarmente, e no jargão, a gente chama de SPED fiscal. Nós falamos lá no episódio 47 com a Tuane, a gente falou um pouquinho mais, a gente se aprofundou um pouquinho mais sobre o EFD PIS/COFINS, o EFD Contribuições, que é um outro bloco do SPED, né? O SPED é o sistema de uma forma geral, né? É o sistema de processamento e escrituração de dados, né? E a gente já viu lá no episódio 47 que tem SPED contábil, o SPED fiscal. Quando a gente vem falando assim de SPED fiscal propriamente dito, pensem no EFD do IPI e do ICMS. Grazi, você que está aí no dia a dia, trabalhando com SPED fiscal, o que você pode deixar mais aberto e mais fácil esse conceito para o pessoal entender? Sim, então vamos lá. Sempre quando eu falo sobre o SPED fiscal, eu gosto de falar que ele é envolvido por um processo, né? Antigamente, a gente falava sobre livros fiscais, né? Então, a gente falava sobre o livro fiscal de entrada, a gente falava sobre o livro fiscal de saída, as nossas apurações, ICMS e IPI, né? E também sobre os livros de controles, que era o nosso estoque, o nosso inventário. Então, a partir do momento que a gente foi instituído o SPED, que o SPED, como a Letícia mesmo disse, lindamente, ele não é composto apenas pelo SPED fiscal. Hoje, em 2021, a gente pode falar que a gente tem uma constelação do SPED, né? A gente não fala apenas do SPED contribuições, que é o PIS e COFINS, a gente tem a ICF, a gente tem o ECD, a gente tem muitas obrigações acessórias envolvidas dentro desse projeto do SPED, né? Então, quando a gente fala sobre o SPED fiscal, é interessante vocês sempre lembrarem dos nossos livros fiscais. Então, antigamente, quem está aí com a gente no ao vivo pode até comentar, né? Que antigamente a gente tinha livros esses que a gente fazia a escrituração fiscal, e os livros eles eram registrados via cartório. Então, assim, esses livros hoje são digitais. E dentro da obrigação acessória, a gente entrega mensalmente esses livros. Tanto os livros de entrada, que são as nossas aquisições, né? E os nossos livros de saída, que são as nossas vendas, por exemplo, se o seu cliente for um comércio, uma indústria. Mas ele também pode ser um transporte, que ele pode também ter a prestação de serviços de transporte. Então, todo e qualquer tipo de operações que envolverem o ICMS e o IPI, ele vai estar obrigado a declarar a obrigação acessória chamada SPED fiscal, ou FD ICMS IPI. Certo? Isso. Certinho. E é legal, Grazi, vamos deixar claro aqui. Eu acho que é bem legal a gente trazer, a gente tá falando aqui, né, do tributarista do futuro, tributarista de inteligência de negócio, e eu vejo ainda que muita gente se confunde entre, você falou, naquela época em que a gente tinha os livros e tal,
E às vezes as pessoas se confundem, poxa, mas para fazer escrituração eu preciso ser tributarista para fazer a escrituração desses livros. Então é legal a gente falar da diferença entre quem faz a escrituração propriamente dita e o trabalho do tributarista. E assim, linkando, né, ao conhecimento do SPED fiscal, né? É importante a gente fazer essa diferenciação. Com toda certeza. Um depende do outro, né? Eu sempre falo assim, a gente até teve uma live, né, Letícia, que a gente comentou um pouco sobre isso, a questão de ser o tributarista, ser o advogado, cada um tem a sua especialização, cada um tem a sua experiência, né? Então, quando a gente fala sobre a escrituração fiscal, a gente vai estar falando sobre, por exemplo, um profissional contábil, né? Eu sempre, gente, eu tenho experiência há 8 anos dentro do escritório contábil, e eu não sou contadora, né? Então, eu sou administradora, e tem experiência no ramo. Então, assim, quando a gente fala sobre escrituração, geralmente a gente fala sobre um assistente fiscal, um analista contábil, um analista fiscal, né? E aí o tributarista, que hoje eu estou, né, mais ou menos uns 3 anos desse lado, é que é onde a gente vê as oportunidades. E o tributarista, eu acho também válido colocar aqui, porque com certeza a gente tem muitos tributaristas aqui, é importante vocês entenderem a escrituração fiscal também. E o quanto é importante esse profissional que escritura, né, essa nota é importante para o seu trabalho. Porque um bom fechamento, uma boa oportunidade tributária, uma boa elaboração do SPED fiscal vai depender do profissional lá da base, que é a escrituração fiscal, onde ele escritura, onde ele recebe esse documento fiscal, né? Porque quando a gente fala sobre o SPED, como a gente pontuou, ele é uma constelação. A constelação começa na nossa eletrônica, então quem emite, que é o faturamento, quem está recebendo, quem está escriturando, isso vai fazer parte, né, do seu trabalho. Então você que é tributarista, você tem que ter uma noção base, né, de um SPED fiscal, por exemplo, quais são os blocos que eles são formados, quais são os principais registros, né? Por quê? Você tendo essa convivência, né, com o SPED, vai trazer para você, por exemplo, boas oportunidades de cruzamentos nesse sentido. Isso aí. Entenderam, né, gente? O tributarista não faz a escrituração, mas precisa analisar e entender para fazer o seu trabalho estratégico. Exatamente. Como a Grazi disse, realmente, um depende do outro, né? E Grazi, eu sempre ouço a Lê comentar sobre o compliance tributário, que é uma forma ali de identificar as desconformidades nas empresas que podem estar levando ela ali a pagar mais tributo do que realmente elas deveriam estar pagando, né? E isso abre a margem ali para um serviço de alto valor agregado também, né? Recuperação de tributos e o seu parzinho ali, de um para outro, que também é o planejamento tributário. Então, se a gente fizer, como é que a gente pode fazer um link entre isso e o SPED? Qual que é o principal bloco ali do SPED fiscal para a gente iniciar esse trabalho ali, para o pessoal iniciar esse trabalho de análise? Bom, vamos lá. Então, o primeiro ponto, o que é uma compliance, né? Eu acho que é muito se falado o que é o compliance, eu quero fazer compliance, né? Vamos lá, gente. Compliance é um processo, tá? Então, um processo desenhado, é como se você fosse fazendo um projeto, né? Tem que ter um processo. E a compliance, ela tem a compliance interna e a compliance externa. A externa é onde a gente precisa ver os processos e prazos da nossa legislação fiscal dentro do nosso sistema tributário. Agora, nosso compliance, nosso processo interno dentro da empresa, também é necessário o profissional, né, não só o tributarista, mas os profissionais também averiguarem esse sentido. Então, o primeiro passo, o que é uma compliance? Compliance são processos que a gente precisa ter no nosso dia a dia para que a gente consiga mandar uma obrigação acessória, enviar uma obrigação principal, porque a gente tem processos vinculados a prazos, tudo bem? Quando a gente falar sobre o SPED fiscal, é importante vocês entenderem também sobre o processo. Por quê? Pensem bem. Quando eu falei para vocês que o SPED fiscal ele é formado pelos livros fiscais, se você hoje não tem vivência no SPED fiscal, e mesmo que você tenha também, é importante você entender que ele também é formado por um processo. Vou mostrar para vocês por que ele é formado por um processo. Hoje a gente tem o nosso guia prático, tudo bem? Então, guia prático onde a gente trata o nosso manual com os nossos registros, nossos blocos fiscais aí envolvidos nas aquisições, nas entradas, nas apurações. Então, quando a gente for falar sobre o SPED fiscal, a gente está falando sobre um processo. Por quê? A gente fala sobre o bloco 0, que trabalha cadastros, a gente trabalha o nosso bloco C, e o nosso bloco D e o nosso bloco B para o Distrito Federal quanto às movimentações. O que é movimentação, Grazi? São os documentos fiscais envolvidos, que são as notas fiscais eletrônicas,
eletrônicas, que são os conhecimentos de transporte, né? Então, veja, a gente está falando de um processo. Falamos que ele é formado por um bloco zero, né? Que trata todos os cadastros aí da sua operação, as movimentações, que é nosso bloco C, D e B, para o Distrito Federal, por exemplo, e as apurações essas que a gente também tinha os livros fiscais, que está dentro do nosso SPED fiscal, que é no nosso bloco E. Então, veja, o SPED fiscal, se você parar para pensar, a gente pode fazer até um fluxo dele, desenhar um processo. Uma vez que a gente tem vários registros, a gente tem blocos envolvidos, né? Como a Lê mesmo pontuou, né? Qual que é o bloco que você acha mais importante para a gente desenhar uma compliance? No meu entendimento, quando a gente faz auditoria desse lado daqui, a gente sempre olha o nosso bloco zero, onde a gente trabalha todos os nossos cadastros. Antes de qualquer tipo de oportunidade tributária, a gente precisa olhar o bloco zero. Por quê? Lá a gente tem os cadastros dos participantes, a gente tem os itens vinculados aí à tomada de crédito. A gente não pode tomar crédito, por exemplo, se ele estiver como uso e consumo, né? Em questão do ICMS. Então, dentro de uma prática de uma compliance, eu sempre olho o nosso bloco zero. E, geralmente, os profissionais, né, que estão na base, que estão mandando a obrigação acessória mensalmente, não olha com bons olhos para o bloco zero, porque ele não dá inconsistência. Então, o validado com sucesso vai com toda certeza. Mas aí, quando a gente fala sobre compliance, a gente fala sobre cruzamentos e oportunidades, deixa a dica para vocês olharem o bloco zero. O bloco zero, ele trata muitas oportunidades, principalmente quando a gente fala sobre cadastro de itens, né? Então, cadastros de itens vão estar vinculados à tomada de crédito ou não. Então, toda e qualquer vez que vocês tratarem o SPED fiscal, pensem como um processo, como uma compliance, como a gente acabou de falar, né? Então, dentro do SPED fiscal, ele desenvolve um processo. Existem blocos esses que cada um tem a sua responsabilidade e sua finalidade. Acho que é isso que eu tenho aí para trazer para vocês quanto ao entendimento, quanto ao compliance. Grazi, deixa eu até a gente não chegou a comentar, mas eu gosto de falar também as coisas que são bem básicas, assim, né? Porque aqui a gente fala pra gente que tá iniciando ou que ainda nem iniciou, sabe, tateando, ver se vale a pena ser tributarista ou não. Tributário, tá interessante. É legal a gente comentar que o SPED fiscal, por tratar propriamente do ICMS e do IPI, o ICMS e IPI, gente, ICMS é um imposto estadual, o IPI é um imposto federal. Contudo, ambos são chamados impostos não cumulativos, tá? Em que ao longo da cadeia de vendas ali, tudo que você pagou de ICMS numa determinada operação pode gerar créditos para abater do ICMS a pagar na operação subsequente. Então, quando a Grazi fala da importância de se olhar o SPED como um processo, é justamente isso, porque nós temos, em se tratando de ICMS e IPI, em se tratando do trabalho do tributarista, que é um trabalho estratégico, o que o tributarista vai querer olhar ali? Primeiro, na questão do compliance, vamos traduzir essa palavra para uma outra palavra mais fácil, conformidade. Compliance é conformidade, verificar se a empresa está em conformidade com as suas obrigações tributárias. Grazi comentou, obrigação tributária é principal, obrigação tributária acessória. Então, tudo que você registra ali no bloco, como sendo uma obrigação tributária acessória, ele vai te dar o indicativo de quanto de imposto você tem a recolher. Ou, eventualmente, se não tem imposto a recolher, se tem crédito, né, que vai poder compensar nas etapas subsequentes. Então, a obrigação principal é justamente a quantidade de imposto a recolher, tá? Então, quando a gente fala em compliance, por que é legal a Grazi ter trazido a questão do compliance interno e externo? O compliance interno, vamos pensar, o departamento fiscal da empresa. Né? Tem empresas que têm departamento fiscal interno, tem empresas que quem faz o fiscal é a contabilidade. Mas, enfim, vamos pensar, a contabilidade, antes dela transmitir o SPED fiscal, que é uma transmissão mensal, todo dia 20, né, Grazi, o prazo? Dia 20, né? Aí depende, porque assim, a base é 20, mas como você bem pontuou, né, quando a gente fala sobre o ICMS, são estados, né, então os nossos estados, infelizmente, eles não trabalham com um prazo fixado. Então a gente pode falar que em via de regra é dia 20. Mas existem estados, por exemplo, Minas Gerais, que é dia 15, a gente tem o Rio Grande do Norte, que é dia 10.
Então, veja, cada estado... Isso já faz parte do compliance, você entender Exato. quais são os seus Então, exatamente. Então, bem pontuado, ICMS é imposto estadual sujeito à legislação estadual. Exato. Mas vamos pensar assim, todo mês as empresas precisam entregar o seu SPED fiscal. E o trabalho da contabilidade ou do departamento fiscal, a hora que vai transmitir, é fazer uma conferência. Então, isso está dentro do próprio compliance interno, fazer a conferência para ver se vai ser feita uma transmissão correta. O trabalho estratégigo do tributarista é depois fazer uma segunda conferência. Não do ponto, quero corrigir, ou quero estar ali supervisionando o trabalho da contabilidade. Não, é justamente por conta do seu conhecimento e às vezes pelo acompanhamento de oportunidades, que nem sempre as contabilidades ou o departamento fiscal e contábil estão a par, ele vai lá e faz esse olhar estratégico, analítico estratégico, para identificar, às vezes, pontos de desconformidade que estão fazendo com que a empresa ou esteja recolhendo tributos a maior, ou, às vezes, esteja recolhendo menos tributo do que deveria. Então, quando a gente fala de ICMS e IPI, principalmente por serem tributos não cumulativos, e cada um tem as suas regras de não cumulatividade, ou seja, as suas regras do que pode ou não ser computado como crédito, né, para reduzir o tributo na etapa subsequente. Então, é muito importante que o SPED fiscal seja visto, sim, pelo tributarista como um documento fundamental para as suas análises. E para que possa agregar realmente valor às empresas, né, e possa prestar bem um serviço como tributarista. É interessante você ter trazido isso, Lê, porque é muito legal do pessoal que está vindo para o tributário, já está no comecinho, ou está querendo ali fazer aquela migração diária, porque eles não vão fazer o trabalho do contador, né? O contador tem o seu trabalho. A visão como um tributarista, ainda mais, não um tributarista de inteligência de negócios, é o olhar estratégico, é olhar ali na inteligência de negócios, né? Então, realmente, muito bom pontuar isso para o pessoal ficar bem atento na hora que for mexer com o SPED, né, Grazi? Sem dúvida, sim. É um arquivo que pode ser utilizado de várias formas, né? Porque se você olhar, a gente está falando de um único arquivo com muitas informações. A gente está falando sobre o ICMS e o IPI, né? Então o IPI ele tem a base, ele não é estadual, né? Mas a gente está falando também sobre oportunidades de um único arquivo. Você não vai precisar buscar outros arquivos para você conseguir fazer uma validação, né? Então muito importante, né, o que você comentou, né, no sentido da questão das análises, a questão de entender que os estados, infelizmente, hoje não tratam as mesmas visões. É muito importante vocês entenderem isso também. O tributarista, com toda certeza, porque existem, como eu disse para vocês, o Bloco B, ele só trabalha no Distrito Federal. Então, veja, é muito interessante vocês entenderem os estados, né? Quando os estados estão entendendo o SPED fiscal, né? Olhando o SPED fiscal. E entender que ele é uma ferramenta de trabalho e que vai gerar uma oportunidade muito grande. E uma coisa que eu acho legal também ponderar é, uma vez que o profissional hoje da contabilidade, não é que ele não vai trazer a estratégia, não vai olhar com oportunidades, por exemplo, como eu disse para vocês, o bloco zero, né? Mas por conta da demanda que hoje a gente tem muita demanda, gente. Quando a gente fala sobre o escritório contábil, a gente fala de vários clientes, né? Então, o validado com sucesso naquele primeiro momento, ele vai ser entregue. A gente, seguindo os prazos, né, dos estados, ele vai ser entregue. E aí o tributarista estratégico, ele vai olhar de uma forma diferente, porque ele está vendo oportunidades, ele está vendo inconformidades, né? Mas ambos precisam trabalhar juntos, não é um apontamento, né? Apontamento de que você fez errado ou não. É mais uma especialidade, né, no quesito de oportunidades lícitas que a gente tem na nossa legislação e que o profissional que está na base, que é a parte que é fundamental também, porque sem eles a gente não ia conseguir também verificar o SPED, né? Vocês vão conseguir trabalhar juntos. Então, as especialidades, né, o respeito entre ambos, porque vão gerar oportunidades se você olhar em frente ao SPED fiscal conforme o que a gente acabou de falar, sobre conformidade, sobre trazer oportunidades, né, e trazer isso também para a visão da contabilidade. Muito show. Mas, Grazi, se existe alguma outras formas aí de cruzamento mais eficazes para identificar
oportunidades estratégicas, ou até mesmo que a gente já falou, né, desconformidades aí das empresas que podem estar levando elas hoje a pagar mais tributos, né, os seus clientes, no caso, né. Ou seja, vamos falar agora sobre as possibilidades em termos de cruzamento dos dados tributários contidos ali no SPED fiscal. Fala um pouquinho aí pra gente. Então, assim, hoje tem muitas ferramentas, né? Hoje a gente trabalha com ferramentas de auditorias, né? Falo para vocês que hoje a única ferramenta que eu trabalho, vou até dar a dica para vocês, que eu trabalho só com a Econet, não trabalho com nenhuma outra ferramenta de auditoria. O que a gente faz hoje é mais conferência e auditoria em Excel de fato. Eu prefiro, não é que tem muitas ferramentas boas em questão de auditoria, mas as auditorias hoje, elas vão visar questão de layout, né? Então é interessante vocês também terem a visão de que existem ferramentas que vão olhar o seu arquivo em questão de layout. Mas existe cruzamentos que você precisa fazer em tomada de decisão e estratégia de oportunidade. E isso, existem ferramentas, por exemplo, a MA Sistemas também, que é excelente, que você pega o seu arquivo, joga no Excel. A Taxel também desenvolve um trabalho sensacional, mas o Excel, ele também faz isso de forma gratuita, né? Então, assim, não precisa ir muito longe para você fazer esses tipos de cruzamento. Basta você saber o Excel, a utilização do Excel, basta você utilizar o PROC-V para que você consiga fazer esses cruzamentos, tudo bem? Então, existem ferramentas em questão de auditoria? Existem. São boas em questão de layout? São, mas eu acho que estrategicamente é muito bom você, como tributarista, entender o negócio do seu cliente para que você consiga olhar o SPED fiscal com uma visão própria daquele seu negócio, daquele negócio do seu cliente. Uma das formas que eu faço aqui de cruzamento é via Excel, como eu disse para vocês, e eu sempre olho registro 0150 em questão de participante, registro 0200 em questão de itens, né, como a gente trabalha a questão do ICMS, como a lei até pontuou muito claramente para vocês, ele tem uma das principais características, não cumulatividade. Então, isso ele pode se apropriar daquele ICMS na sua aquisição. São todas as suas aquisições que pode, por exemplo, tomar ICMS como crédito? Não, né? Apenas aquilo que tiver uma saída subsequente. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um uso e consumo, não há que se falar sobre a gente tomar o crédito do ICMS. Por quê? A gente vai finalizar aquela operação, né? Porque você está comprando para você utilizar dentro da sua empresa, né? Dentro do seu cliente. Então, não há o que se falar sobre tomada de crédito. Então, uma principal base aí para vocês começarem a ter uma noção de cruzamentos, né? Que eu deixo para vocês. Olha o registro 0200. O registro 0200 é o dos itens. Um campo chamado tipo de item. Lá dentro, você vai conseguir já trazer uma oportunidade muito bacana para o seu cliente. Porque se você relacionar o tipo de item, por exemplo, de matéria-prima ou até mesmo de material de uso e consumo, seleciona aquele material de uso e consumo e faz um cruzamento com a sua movimentação, que é lá no registro C, que a nota fiscal eletrônica vai estar lá, nas suas aquisições. Então, faz esse cruzamento básico de você olhar o que foi no registro 0200 como uso e consumo, e se a sua movimentação na escrituração está com CPP 1556, 1407, né? Ali você já vai conseguir trazer até mais uma oportunidade para o seu cliente. Porque se você verificar que subiu com um CPP incorreto ou não foi tomado crédito e deveria, a mesma coisa você pode fazer com matéria-prima, né? Como é matéria-prima, você vai ter uma saída subsequente. Então, tem muitas formas de cruzamento, mas acho que a principal, a básica aqui para vocês conseguirem fazer aí desse lado daí, olha o registro 0200 com muito carinho. O registro 0200 ele tem um campo chamado tipo de item e esse você vai conseguir relacionar com quem escriturou, né, a nota fiscal de entrada. Lá no nosso bloco C, você vai conseguir verificar se foi tomado crédito ou não, de ICMS, por exemplo. Deixa eu até dar umas dicas adicionais, porque pode ser que para o pessoal tenha... Agora virou a sopa de letrinha, né? É. Gente, olha só. O negócio é que vai ficar gravado o episódio. Depois vocês podem reouvir ali. Anota. Depois anota, volta. Mas olha só, para ficar fácil, existe um manual, né? O manual do SPED. Lá vocês conseguem ver detalhar. É um manual gratuito no site do SPED da Receita Federal. Você tem lá com o bloco, todas as informações. E dentro do manual você consegue ver para que serve cada registro. E aí fica mais fácil. Claro que com a prática, e isso vem muito, gente, ó, deixa eu falar até para vocês. Essa prática de você ter o número dos registros de cabeça, vem muito de quem vem da área fiscal. Então, se você perguntar para a Letícia, que vem da área jurídica, minha querida, eu não vou saber nada de cabeça. Agora, para a Grazi,
né? Pergunta para a Grazi, pergunta para Amanda, que já fez episódio com a gente, pergunta para a Aline Lins, que já fez episódio, que é o pessoal que ficou muito tempo no dia a dia da escrituração. São conceitos muito mais básicos, assim, que já estão no dia a dia e a gente já memorizou. Então, principalmente para quem não vem da área contábil, não vem do dia a dia de escritório contábil, sem desespero, tá, gente? Sem desespero. O importante é a gente consultar. É importante saber onde consultar, tudo está lá. Tem uma lei, ou tem uma norma, ou tem um manual, tá tudo lá dentro. O guia prático é muito simples de ser entendido, né? Então, por exemplo, eu falei para vocês o 0200. Se você pegar o portal SPED, abre o portal do SPED, vai lá no guia prático do SPED fiscal, você vai conseguir baixar ele em PDF, dar uma bugada no registro 0200, por exemplo, aí ele vai te mostrar o que ele tem, né, de informação, campos. O guia prático ele é muito bom, né? Muito bom para a gente conseguir até mesmo verificar oportunidades, né? Pode ser que você não tenha, por exemplo, vivência na área fiscal, mas você olhando o guia prático, você já vai conseguir. Se você estudar sobre uma oportunidade, dá uma bugada no manual do guia prático, porque aí ele vai trazer até mesmo um registro que você vai poder olhar. Não precisa olhar como um todo o SPED fiscal, né? Mas você vai olhar especificamente naquele registro. Algumas coisas bem pontuais e estratégicas. E deixa eu só reforçar, olha só. A Grazi trouxe essa questão do Excel, da importância de se manusear o Excel, e que nem sempre, né? Às vezes a gente quer despender dinheiro com várias ferramentas. A Grazi trouxe um ponto de vista em comum, que a Amanda trouxe no episódio, não lembro qual era o número do episódio, mas o episódio que a gente falou de tecnologia, falou de ferramentas, né? Propriamente ferramentas, e que a Aline Lins também, no episódio que ela fez aqui com a gente do podcast, ela trouxe a mesma coisa. Gente, antes de pensar em ferramenta, vamos pensar no básico do Excel. O Excel tem como converter o XML para arquivo Excel, então às vezes não precisa ir pelo complicado, né? Não é nem pelo complicado, mas às vezes querer despender com ferramenta, principalmente para quem está em início de carreira, que não tem recurso. Não tem tanto. Sim, gente, presta bem atenção. O da Amanda, que a gente trouxe ela aqui, é o episódio 50, tá? O episódio 50 vai ser o da Amanda. Era e qual outro que você o da Aline Lins. Deixa eu ver. O Excel é muito bom. O Excel... 49, gente. Vocês pegam ali toda a vida reta. 49, 50, já continua ali, tudo certo. Tá na sequência. Então, tem muito episódio que vai se complementando. A Grazi vai falando bastante do ICMS, do material de uso e consumo. Outro ponto que é bem legal para a gente analisar no SPED em relação ao ICMS é ativo permanente, né, Grazi? Ativo permanente que dá direito a crédito. Nossa, e a gente pegou recentemente a questão de, lá no cadastro, ter muitos materiais, olha só, né? Materiais de uso e consumo registrados, cadastrados como ativo permanente. E o que eu falei para vocês. A empresa não estava tomando crédito sobre nada de ativo permanente. Então a gente já viu 2 erros, né? Numa análise, a gente já viu 2 erros. Exatamente. Isso que a Lê falou, gente, tá lá no registro 0200. Naquele campo tipo de item, você pode buscar como ativo mobilizado e você vai subir dizendo que não tem o bloco G, porque assim, o bloco G ele é o controle do ativo mobilizado. Então, levanta o registro 0200 dos itens que eu falei para vocês, vai lá no campo tipo de item e relaciona o ativo imobilizado. Relacionou? Sobe lá, verifica no seu SPED fiscal, por exemplo, o bloco G. Não precisa ir muito longe, vai lá no bloco G. Se não tiver o bloco G, é porque o seu cliente não está tomando e não se apropriando do CIAP, que é o controle do ativo imobilizado. Dica de diamante, gente! Anotem isso, pelo amor de Deus. É o controle do ativo imobilizado. Então, assim, isso já é uma oportunidade lícita. Existem estados que você vai poder tomar crédito até em uma única vez, tá? Então, existem muitos estados, eu já fiz um levantamento aqui, que existem estados, turma, que a gente pode levantar esse crédito que não foi tomado, né, que você verificou que a empresa não está tomando crédito do CIAP, e você tem um registro específico no SPED fiscal onde você lança esse crédito extemporâneo. Então, olha a oportunidade que você pode levar para o seu cliente e de forma administrativa, porque a gente está falando de uma possibilidade que tem dentro do seu SPED fiscal. Você não precisa ir muito longe.
Registro 0200 e bloco B. Mesmo, né? Não existe nem processo administrativo, é totalmente operacional, né? Uma oportunidade operacional. Exatamente. Não, e tem gente ainda que tem a vergonha na cara de chegar no nosso perfil quando a gente publica que não precisa ser advogado e fala, ai, precisa ser advogado sim. Gente, ser tributarista é uma profissão tão linda, né? Porque é muito completa. Até agora a gente já sobre serviços que passam ali, serviços de contador, serviço do fiscal, e a profissão pega um pouquinho de cada, um pouquinho ali do direito, do contador, e não só isso, todos eles ainda você vai ter uma visão ainda estratégica de todos esses trabalhos, né? Então, gente, é uma profissão muito show. Quem está pensando aí em vir para o tributário, vem que a gente está aguardando vocês do outro lado aqui. Com toda certeza. É verdade. E por falar nesse pessoal aí que ainda tá em cima do muro, acompanha aí nos nossos perfis aí e pensa, será que eu vou? Ou até mesmo os próprios tributaristas que eles não têm experiência com compliance. Eles podem estar escutando a gente, ou até aqui ao vivaço, e se perguntando, poxa, e como que eu posso ganhar dinheiro aplicando esses conhecimentos sobre o SPED? Você pode dar uma dica para esse pessoal aí, sair de cima do muro? Gente, não fique em cima do muro. Esse é o óbvio, tá? É a questão do óbvio, primeiramente. Não fique em cima do muro. Nada é tão óbvio assim que você não possa fazer. A gente deu dicas aqui para vocês que não precisa de muito, né? Não precisa você ser um advogado, por exemplo, porque você não vai precisar entrar com processo judicial, né? Então, assim, quando, por exemplo, você tem uma vivência com alguém do escritório contábil, a contabilidade, o escritório contábil, ele não tem essa demanda, né, de análise, de estratégia. Então, eu comecei, por exemplo, a prestar serviço para os escritórios contábeis. Então, o escritório contábil envia o SPED fiscal, envia o SPED de contribuições, porque é uma obrigação acessória e eles estão entregando por conta de prazo. Então, o que eu deixo de dica para vocês, né? Não precisa bater nas empresas grandes inicialmente. Se você está iniciando, os escritórios contábeis precisam de vocês, porque vocês sabem as oportunidades tributárias que existem, tudo bem? Então, quando a gente falou sobre ativo mobilizado, se você hoje tiver um escritório contábil perto de vocês já conseguem trazer isso como uma prestação de serviço, né? Você pode, em questão de cobrança, com certeza a lei, sem dúvida, tem aqui questão de precificação, né? Com certeza ela fala com vocês sobre isso, eu não falo muito sobre isso, mas com certeza procurem a lei, porque com certeza ela vai trazer para vocês as formas de precificar, né, essa questão, se vai ser por levantamento do crédito ou um valor de consultoria, auditoria. Então isso vai depender muito de como você quer prestar esse serviço, mas você que quer iniciar, né, quer pegar uma experiência, olhe para o escritório contábil. Os escritórios contábeis é uma boa frente para vocês começarem a trabalhar esse tipo de oportunidades. Entendeu? Certinho? Gente, depois dessa dica, o que a gente faz? A gente vai para as perguntas. Não tem mais nada assim. Quem se decidiu. Quem quer perder a oportunidade, vai perder a oportunidade. A gente vai fazer o quê, né? A dica aqui a gente já deu. Um episódio totalmente muito maravilhoso. E já aproveitar e falar que toda quinta-feira, o episódio que a gente grava na sexta, sai gravado, bonitinho, sem erros, tudo arrumadinho nas plataformas e também numa playlist que a gente tem no YouTube. Então, esse episódio é aquele que você vai precisar de um caderninho, meu diamante, e uma caneta. Vai ter que voltar, revisar, anotar. É isso aí. Gente, a Grazi tem um horário, né, Grazi? Você vai precisar nos deixar agora que você tem uma reunião. Já tô com o horário aqui, assim. Eu também estava olhando ali. Então, vamos fazer o seguinte, para os diamantes que mandaram perguntas, a gente vai dar um até logo para Grazi, né? Agradecer. Grazi, foi muito boa. Eu não é nem dica, é conselho, é aula, né? Vamos pensar todos os seus ensinamentos que você trouxe, que vão muito, muito além de dicas, né? Realmente ensinamentos práticos. Pessoal, internalizem. Eu vi a Thalita Ritz falando esses dias, aprendeu, aplica, então amei isso. Nossa, adorei. Aprendeu, aplica. Aprendeu, aplica, vai guardar pra ele. Não fica pensando com medo. Acho que os profissionais estão muito com medo, né? Não deixe que o medo paralise vocês.
peguem a oportunidade. Se a gente está falando aqui, é o que a gente faz, né? A questão da tipo mobilizada é o que a gente faz no dia a dia. Então, acredite no seu trabalho, existe legislação para isso, né? Fundamente a questão da oportunidade e vá em frente. Não deixe com que o medo... parceria, né, Grazi? Às vezes a gente não sabe. Poxa vida, o que seria eu sem a Amanda aqui? O que seria eu sem os meus advogados da equipe? Poxa, nem tudo a gente sabe. Vai procurar um parceiro que tenha mais experiência em coisas diferentes da sua experiência. Mas não perca a oportunidade, saiba identificar a oportunidade. É isso que eu gosto de ensinar para os meus alunos. Saiba identificar a oportunidade, mesmo que nem sempre você esteja pronto para executá-la 100%. Saiba identificar e escolher os seus parceiros estratégicos, porque aí tudo bem. Isso tem parte tem alguém falando disso também. É melhor 50% de alguma coisa do que 100% de nada. Exatamente. Exatamente. O seu contribuinte tem impacto com isso, né, turma? Então, assim, quando a gente fala de tributário, é a economia do nosso país envolvida. Então, tem oportunidades lícitas, sim. Procurem saber. Se você, hoje, por exemplo, a gente falou sobre o ativo, dê uma olhadinha e você também não sabe, procure pessoas que sabem, né? Porque isso vai fazer com que você some e que você ajude um contribuinte a sair, né, de, por exemplo, um fluxo apertado, né? Então, assim, não tenha medo, né? Claro, sempre trabalhando conforme a legislação e as conformidades. Tudo bem? Agradeço, gente. Muito obrigada. Obrigada pela presença. Grazi. Bom, obrigada mesmo, de coração. Aí, foi ótimo episódio, gente. Muito obrigada por hoje. O que vocês precisarem de mim, conta comigo. E eu estou indo, né? Porque eu sou super atrasada. Mas muito obrigada, gente. Ótima tarde para vocês. Tchau, tchau, Grazi. Para você também, minha querida. Obrigadão, tá? Pessoal, fiquem aqui com a gente que a gente vai responder as perguntas de vocês. A gente vai continuar aqui. Então, dá só um beijo pra Grazi. Tchau, Grazi. Tá, Boa reunião. E é isso, meus diamantes. Agora estamos, né, só as lelês aqui para responder as suas perguntas. Deixa eu aproveitar, eu tava preocupada com o horário da Grazi, que eu sabia que ela tinha que sair, mas eu quero pegar o gancho da questão de como a gente pode ganhar dinheiro, que eu acho que é sempre a pergunta que surge, né, Lele? Como que eu posso pegar... É o que o pessoal que né? E ganhar dinheiro. Eu ensino vocês, principalmente quando a gente vem falando de análise de obrigações acessórias, a, primeiro, olhar o trabalho de compliance, né? Sempre pela análise das obrigações acessórias, a gente pode prestar um serviço de compliance. Esse serviço de compliance a gente pode ganhar dinheiro, seja pela identificação de tributos recolhidos a maior, solicitando, né, fazendo a recuperação, que pode ser via processo administrativo ou operacional, como foi o caso que a Grazi trouxe aqui do CIAP, controle de CIAP. Então, uma vez que a gente identifica que a empresa não tomou todos os créditos que ela tinha direito pela legislação, o que a gente faz? A gente faz essa análise, levantamento e cobra por esse serviço, ajustando, né, todos os cadastros, todos os registros e fazendo com que ela efetivamente tome aquele crédito de forma extemporânea, né, fora do prazo que ela, né, fora do prazo normal que ela poderia ter tomado esse crédito, e a gente pode ser remunerado com um percentual sobre esse resultado que a gente gera. Nesse exemplo que eu dei do CIAP, do caso que a gente tem aqui até no escritório, nós cobramos de duas formas. A gente cobrou por uma consultoria inicial para fazer o levantamento e fazer toda a readequação, né? Colocar a empresa em conformidade. Então, a gente cobrou por uma consultoria. E cobramos também um êxito sobre o crédito que a empresa não está tomando e vai tomar. Tá? Por quê? Porque ela tinha cadastros errados. Ela estava registrando de forma errada, incorreta. Então, a gente tem que ir lá corrigir e depois para possibilitar essa recuperação. Então, a gente cobrou das duas formas. No nosso caso, né, nesse caso que foi mais recente que eu estou trazendo para vocês, o cliente super viu o valor agregado nesse serviço, tá? Inclusive para quem é meu aluno, tá? Eu ensino esse compliance de IPI e ICMS, que está vinculado ao SPED fiscal, lá nas últimas aulas do módulo 14 do Formação de Tributarista do Futuro, do FTF. Então, se tem algum aluno meu aqui vendo, depois anota. Estudar com calma as últimas aulas do módulo 14 do FTF. E uma pergunta que eu já vi aqui que foi de uma aluna, inclusive, então por isso que eu estou reforçando. Às vezes a gente passa batido ou não chegou ainda nessa aula, mas alguém perguntou aqui sobre regime. Então, regime de apuração do lucro nada tem a ver com o que a gente está falando agora, porque esse trabalho ele serve para quem é contribuinte de ICMS e de IPI. E isso está totalmente desvinculado de regime de apuração do lucro.
né? Porque mesmo que a empresa seja lucro real, lucro presumido, só a Simples Nacional que não, porque daí não tem nem a obrigatoriedade da entrega do SPED, né? Quem está no Simples Nacional não pode tomar crédito, então o Simples Nacional fica fora, mas independentemente se é regime do lucro real, presumido arbitrado, e que seja contribuinte de ICMS e IPI, é possível sim realizar esse trabalho aqui, tá? Esse trabalho de revisão aí em relação ao SPED fiscal, tá? Eu não vi se tem mais... E como as perguntas, eu não sei se tem. Mas até, deixa eu ver. Acho que aqui no YouTube não tem, Lê, perguntas. Aqui eu vi essas duas perguntas, né? Sobre como que pode prestar esse serviço e ganhar dinheiro e sobre... Deixa eu ver aqui. E sobre se é para qualquer regime. Eu não vi se teve mais... E uma dica mais aí é o que as meninas falaram, né? Não tenham medo, mesmo que talvez vocês não tenham segurança de ofertar essa análise ali do SPED para um cliente, uma empresa, até para as contabilidades, elas têm realmente a necessidade, porque não é um trabalho do contador, é um trabalho do tributário. O contador, ele vai fazer o SPED. Você vai ter o seu olhar de diamante, né? Que aqui a gente só cria diamante. Então, você vai olhar com o seu olhar estratégico e identificar as oportunidades, entendeu? Então, imagina, ainda mais para o pessoal, né? Sempre tem o time do e eu que moro em cidade pequena, vou ter a oportunidade de ser tributarista. A baita oportunidade. Imagina você, eu vou falar aqui talvez tenha mais, né? Mas geralmente é algo mais difícil de ter profissionais capacitados para isso. Imagina se você é, dentro da sua cidade, o único que sabe ler estrategicamente um SPED fiscal. Olha o valor agregado que você está trazendo para si mesmo, entendeu? E, consequentemente, para as empresas, né? E até puxando um outro gancho que me deu o gatilho aqui, que eu lembrei de um aluno que a gente estava conversando esses dias. Agora eu estou trabalhando bastante ali na parte do suporte, estou conversando com os alunos, né? Ele falou, olha, nossa, é muito legal a cidade pequena porque é muito boca a boca. E então... fiz um trabalho aqui para um cliente, para uma empresa, e todo mundo se conhece. Então, ele já falou de mim para o outro, que falou, e você acaba criando a sua reputação como realmente um tributarista de inteligência de negócios, né? Então, realmente é um serviço aí que traz muita, muita oportunidade, né, Lê? Isso aí. E quando eu ensino também, a gente hoje não vai dar tempo de falar sobre isso, né, gente? Mas quando... Até eu já fiz um episódio do podcast sobre essa questão da análise dos dados tributários. É um episódio que eu fiz até faz bastante tempo, não vou lembrar exatamente qual é. Mas quando a gente vai fazer aquela análise para fins de verificar o melhor fornecedor, precificação do nosso cliente e a perfilização dos clientes para identificar mais clientes por meio dos dados tributários, um dos principais dados tributários é o SPED fiscal, porque lá estão documentadas as notas fiscais e a gente consegue ver todo esse fluxo de entradas e saídas. Né, principalmente, então, também serve para esse trabalho, né? É um dado tributário importante para a inteligência de negócios, tá bom? E eu vi uma pergunta aqui, Lelê, sobre como conquistar clientes por meio do SPED fiscal. Então, primeiro, verifique se o teu cliente que você está prospectando, ele é contribuinte fora do Simples de IPI ou de ICMS, você já consegue classificá-lo como um potencial cliente, tá? Para fazer essas análises. Ok? Inclusive, muitos contribuintes de IPI, gente, olha só, muitos contribuintes de IPI, quem são basicamente os contribuintes de IPI? São as indústrias, mas não necessariamente, porque a legislação de IPI também traz os contribuintes de IPI como aqueles que são equiparados à indústria, tá? Mas o que eu quero trazer aqui para você, as indústrias, pela legislação, elas podem tomar crédito de IPI no equivalente a 50% das suas aquisições de não contribuintes. De atacadistas, né, que não são contribuintes. Existem atacadistas contribuintes de IPI? Existem, mas é mais tranquilo porque eles já emitem a nota, já destacam o IPI. Mas um atacadista não contribuinte de IPI, ele vai fazer uma venda para um contribuinte de IPI, vai emitir uma nota e como ele não é contribuinte de IPI, ele não destaca o IPI. Tá? Então, ele não destaca. O que acontece normalmente? Quem faz a escrituração fiscal, o analista fiscal, auxiliar de escrita fiscal, contador, enfim, ele pega aquela nota, não tem destaque de IPI, não atribui nenhum crédito. Contudo, a legislação do IPI permite que nessas notas, nessas compras de atacadistas não contribuintes, seja assim feito um crédito à razão de 50%. Então, por exemplo, eu fiz uma compra em que é uma compra de uma matéria-prima, então comprei de um atacadista não
né, não contribuinte de IPI, no valor de R$100. Então, eu consigo pegar crédito 50% daquela nota. Então, olha quão relevante é isso. E a nota não vem com destaque de IPI. Então, não necessariamente tua contabilidade vai, se ela não estiver atenta à legislação, vai atribuir aquele crédito. Então, muitas indústrias não fazem esse trabalho de compliance. Olha que oportunidade estratégica temos como tributaristas. Então, basta a gente identificar. Então, seja contribuinte, seja o nosso potencial cliente contribuinte de ICMS, seja contribuinte de IPI, a gente tem oportunidades de fazer esse trabalho de compliance visando essa recuperação de tributos, tá bom? Olha, Lê, eu até como marqueteira acabei de ver o Nutella aí, de tão bom que foi essa dica. Nutella é aqueles videozinhos curtos que a gente faz das lives para o pessoal entender. Mas realmente, esse podcast está muito bom, com dicas realmente práticas, que vocês podem... Poxa, eu até entendi sobre SPED, já estou estudando um pouco isso, mas como é que eu vou apresentar? Como é que eu trabalho com o conhecimento que eu tenho? Está aí, gente. Várias dicas muito, muito úteis que vão ser muito boa para vocês. Mas, Lê, nós falamos aqui muito sobre parceria, sobre fazer a parceria com o pessoal que talvez você precise. Falamos sobre, eu quero ter mais aulas sobre vendas, eu quero ter mais aulas sobre negociação. Mas, Letícia Amaral, você me dá um lugar onde eu possa, tem algo que eu possa fazer esse network com o pessoal, achar meus parceiros, ter aulas realmente ali na prática sobre negociação, vendas, autoridade. A gente tem isso, né? Opa! Deixa eu falar assim, eu até fiz, quem acompanhou meus stories hoje, gente, tem muita gente me falando que não conseguiu entrar no FTF porque não tinha dinheiro, porque de fato, né, o investimento para o FTF é um investimento relevante, são R$ 3.297 e muita gente não teve condição, mas tem muitas pessoas que querem iniciar no tributário ou que já estão no tributário procurando esse networking. Poxa, eu tenho outro conhecimento, eu preciso do meu parceiro que manje de SPED fiscal para a gente poder fazer uma parceria e levar uma oportunidade de serviço para um potencial cliente. Então, pensando nessas pessoas e pensando que nós estamos completando 2 anos da nossa comunidade tributarista do futuro na semana que vem, né? E pensando que estamos em novembro. Pensando que estamos em novembro, que é mês de Black Friday, nós vamos fazer uma condição única e exclusiva para quem estava esperando uma oportunidade de se tornar aluno diamante do IBPT Educação. Né? Então, de repente, não foi nesse momento que entrou no FTF, mas quando chegar o momento de entrar no FTF, se você já for aluno do IBPT Educação, você já recebe desconto de aluno. Né? Então, pode ser um bom trampolim para você depois entrar no FTF. Então, como que faz para você participar dessa oportunidade? Porque, Comunidade Tributarista do Futuro é uma comunidade em que somos mais de 100 tributaristas, todos tributaristas aí de campo de batalha, buscando mais clientes, buscando ter mais conhecimento sobre prospecção, sobre negociação, sobre estratégia, atualidades tributárias também, sobre atualidade, toda segunda-feira. Então, por mais que seja um curso de formação, é um ambiente de tributaristas. E que por mais que você esteja no início da sua carreira, você estando ali em contato com outros tributaristas, vendo quais são as dúvidas dos outros tributaristas no dia a dia, procurando identificar parceiros, talvez seja um bom aí começo para você crescer na sua carreira como tributarista, né? Mesmo que você esteja apenas iniciando, tá bom? Então, a gente... E as suas próprias dúvidas, né? Né, Lê? Lá o pessoal usa muito a comunidade, é uma comunidade dentro do Facebook fechada, né? Que o pessoal manda as dúvidas e é respondido ali no máximo até 24 horas. Então é um ambiente... ou mais outros 3 professores do BPT Educação que estamos respondendo as dúvidas. Claro que os outros diamantes da comunidade podem agregar, claro, mas os professores sempre respondem também, tá? Pelo fato da experiência, por mais tempo de campo de batalha, a gente responde lá para vocês. E além de ser um grupo no Facebook, existe um curso atrelado, existe uma plataforma em que você tem acesso às 148 aulas que já foram dadas lá dentro da comunidade. Então, às vezes você não quer ficar usando a plataforma do Facebook, que é usar só quando você for fazer network, for postar suas dúvidas, você pode só usar o aplicativo da Nutrior para poder assistir as aulas, tá? São muitas aulas realmente bem práticas aí na área tributária, tá bom? E aí a gente deixou um link com um grupo, que vai ser o grupo que a gente vai mandar essa oferta na semana que vem, e tá no perfil do IBPT Educação ou
para quem estiver ouvindo esse episódio na reprise, está aqui na descrição do vídeo. Quem está no YouTube também a gente vai deixar na descrição do vídeo, tá? Deixa eu até ver. Eu acho que na descrição do vídeo do YouTube já tá. Já tá. Na descrição do vídeo do YouTube já tá o link, tá? Então é só vocês entrarem ali no link e aí vão poder acessar essa oferta especial para a comunidade que a gente vai fazer na semana que vem. Hoje a comunidade custa R$ 1.497, tá? A anuidade dela. Mas aí semana que vem a gente vai dar aquela condição de Black Friday para vocês, até porque a gente quer mais diamantes lá dentro e até porque a gente está comemorando esses 2 anos da comunidade. Tá bom? Então, gente, era isso. E olha, não deixem para depois, tá? Porque, eu vou almoçar, depois eu vejo esse negócio de link, aí você esquece, passa Black Friday, aí você, eu queria tanto entrar na comunidade, como é que eu vou ter que fazer? Vou ter que pagar o valor normal agora. Então, gente, aproveita essa oportunidade, tá bom? E é com isso que a gente se despede, né, Lê? Olha, despede. Não se esqueçam de se inscrever no canal do YouTube, né? Ou no nosso perfil do Instagram, @tributarista do futuro ou @bpt.educacau, acompanhar todas as novidades. Spotify, então todos os episódios, esse episódio vai ser editado e vai estar na quinta-feira, sempre na quinta-feira às 18 horas, a gente publica esse episódio o episódio gravado, editado, todo bonitinho no Spotify e nas principais outras plataformas de podcast, tá bom? Lelê, beijo. Então é isso, gente. Beijão, Lê. Até a próxima. Tchau. Sexta-feira, ao vivo aqui com a gente, hein? Isso aí, gente. Tchau, tchau.